Graças a Deus, irmãos, graça e paz, bom dia. A pergunta que eu sempre faço, vocês estão bem? Eu também, graças a Deus, porque é bom demais, obrigado, querido. É bom demais estarmos na casa do Senhor, amém? Domingo, nós começamos o mês de junho já, aos pés do Senhor. Tem coisa melhor para se fazer? É muito bom, meus irmãos, nós começarmos o primeiro domingo no mês de junho. Dá para imaginar que a gente já está no meio do ano? Ao mesmo tempo que a gente pensa assim, meu Deus, como o tempo corre, eu te convido a fazer uma reflexão diferente. Senhor, obrigado por até aqui ter me sustentado, me guardado, me abençoado, prosperado os meus caminhos, porque se tem, eu sei que foi o Senhor que me deu, amém? Isso é motivo mais do que sobra de você estar hoje aqui, feliz. Se a gente fosse embora agora, você já estaria feliz, porque Deus te deu mais um dia, amém? Mas hoje a gente tem um motivo a mais para se alegrar, porque além de estarmos aqui, nós ainda temos queridos que estão conosco. Eu quero pedir para vocês darem as boas-vindas para um casal que está aqui hoje. Eles são lá da sede do Jacuí e vieram aqui hoje, não sei se pela primeira vez, conhecer aqui a comunidade do TBC da Tatuapé. A Carol e o Radamis estão ali, queridos, olha, que Deus os abençoe, amém? Em nome de Jesus. Eu vejo também uma querida que eu confesso que eu não conhecia, que veio com a nossa querida Vanderleia. É? É mesmo? Então, algumas? Mais de uma? Então já não. Qual o seu nome? Qual o seu nome, por favor? Jerusa. Eu não dou mais as boas-vindas nas próximas, tá bom? Amém, graças a Deus. Então, temos irmãos aqui do Jacuí, né, abençoando aqui a nossa vida, a nossa comunidade TBC Tatuapé. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês. Volto a dizer, já estamos no mês de junho e é maravilhoso. Nós cantamos hoje aqui, como é bom nós estarmos na presença de Deus. Nós oramos a oração de Jesus Cristo, que é o Pai Nosso, uma oração tão profunda, tão verdadeira e tão necessária. Se os irmãos não sabem como orar, e às vezes a gente tem essa dificuldade, pastor, como é que eu oro? Eu vejo pessoas orando de forma tão eloquente, com palavras tão difíceis. Eu te convido, meu irmão, minha irmã, a orar a oração do Pai Nosso. Essa oração é perfeita e completa. Amém? Começa louvando a Deus, pedindo a provisão, pedindo para que o Senhor nos livre, e isso é maravilhoso. Mas primeiro, honre ao Senhor. Mas não é sobre isso que eu vou falar nessa manhã. Eu quero convidar vocês a abrirem seus tablets celulares, bíblias de papel. Temos vários recursos hoje em dia e isso é bom demais. No livro de Gênesis, esse é facinho. Livro de Gênesis, primeiro livro, o livro do início, o livro do começo de todas as coisas, mas nós vamos passear hoje e refletir um pouco no capítulo 28. Capítulo 28 do livro de Gênesis. Alguns versículos nós iremos compartilhar nesta manhã. E o tema dessa reflexão, dessa mensagem, seja a forma como nós quisermos determinar. Quero também dar as boas-vindas para vocês, meus irmãos que estão conectados online. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Mas, nessa manhã eu quero falar alguma coisa sobre a noite, sobre a escuridão, sobre o dia difícil, amém? E vocês vão entender o que o Espírito tem para nós nesta manhã. A palavra de Deus fala em Gênesis 28, capítulo 28, versículo 10, e versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor. Nesse meio tempo, Jacó partiu de Berseba e rumou para Harã. Versículo 11. Quando o sol se pôs, ou seja, era noite, chegou a um bom local para acampar ali, e ali passou a noite. Encontrou uma pedra para descansar a cabeça, e se deitou para dormir. Feche seus olhos, irmãos, curva sua cabeça, vamos orar ao Pai. Senhor, nós te agradecemos e te louvamos, Pai, por essa oportunidade que temos de meditarmos acerca da Tua Palavra. Nós temos sede e fome, Pai, de ouvir a Tua voz mais uma vez falando conosco. Por isso te peço, Pai, nesta manhã, que nós não estejamos desapercebidos, que todo cansaço, toda preocupação, toda divagação da mente seja colocada de lado. Que a nossa mente, Pai, seja levada cativa em obediência ao Senhor. Que o que for compartilhado nessa manhã possa ser uma semente plantada nos nossos corações. E que eu e meus irmãos
possamos sair daqui, não apenas como uma palavra, com um culto abençoado, mas cheios de verdades espirituais, porque iremos compartilhar a Tua palavra, para vivermos, Pai, um novo tempo nas nossas vidas. A honra e a glória são todas Tuas, Pai. No nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Irmãos, nós estamos falando aqui sobre um personagem, e vocês conhecem esse personagem, chamado Jacó. Quem lembra de Jacózinho? Jacó, um homem totalmente improvável. A gente já viu várias vezes, já foi ministrado e já ouviu pregadores falando que a Bíblia ela foi formada por homens e mulheres imperfeitos, amém? Todos. Nenhum deles era o cara ou a mulher perfeita para receber a misericórdia do Senhor, o dom de Deus, a revelação do Espírito, tanto na antiga aliança quanto na nova. E nós também não somos diferentes, amém? Vamos falar um pouco sobre esse personagem Jacó, mas sempre a palavra de Deus ela é atual e ela é para agora. Jacó, que viveu há tanto tempo, sou eu e é você também hoje. Amém? Então Jacó, um personagem totalmente improvável nas Escrituras. A vida de Jacó é uma vida que vale a pena ser estudada, porque como a minha vida e como a sua também, eu não vou nem te perguntar se é isso ou não é, porque certamente é. A vida de Jacó ela foi repleta e foi marcada por enganos, por traições, por crises, por lutas, por decepções, mas por livramentos e alegria. Amém? Alguém concorda? Dificuldades 1000, mas livramentos e alegrias. Na história de Jacó, nós temos 2 noites, e é sobre noite que eu vou falar, já dei o spoiler quase agora. Teve 2 noites, ou aconteceram 2 noites da vida desse personagem chamado Jacó, que o marcaram de uma forma assim profunda e definitiva. Existem 2 palcos na existência desse personagem, nos quais ele, como homem, como pessoa imperfeita, a tradução do nome Jacó a gente já muitas vezes até repercute, né? Enganador, usurpador, aquele que ao nascer já nasce agarrado ao calcanhar do seu irmão Esaú, ele já trazia uma certa tendência que é humana, e nós somos assim, eu e você, de ter um monte de defeitos. Mas nesse encontro, nesse trecho que nós vemos agora, no capítulo 28, ele se encontra numa noite. Ele estava fragilizado. Quem já esteve fragilizado? E nessa condição, nós vemos um encontro dele com Deus. A primeira noite, das 2 noites que eu falei, que marcaram a vida desse homem, foi em Betel. Tradução da palavra Betel, a casa de Deus, nós vamos falar mais sobre ela. Fugindo de Canaã, essa era a realidade dele naquele momento. Primeira noite, num lugar chamado Betel, fugindo de Canaã. Existe uma segunda noite, onde ele estava num outro lugar chamado Peniel. Está lá em Gênesis 32, versículo 30. A tradução de Peniel é vi a face de Deus e permaneci vivo. Nesse episódio, ele estava retornando a Canaã. Amém? Eu não vou falar dessas 2 noites. Em algum outro momento, Deus irá prover e nós iremos falar da outra noite. Mas nesta manhã, eu quero falar da noite em Betel. Amém? Noite em Betel. Esse personagem Jacó, esse homem Jacó, ele havia conspirado com a mãe. Se você olhar na sua Bíblia, no capítulo 27, ele se juntou com a mãe e junto com a mãe ele promoveu um engodo, uma mentira para o pai dele, chamado Isaac. Nós conhecemos essa história. Ele conspirou com a mãe para enganar o pai, ele enganou o irmão Esaú, trazendo para si a bênção que seria de Esaú. Ele buscava de uma forma desesperada, de uma forma tão pouco exacerbada, a bênção que estava destinada pela tradição ao filho mais velho, Esaú. E se você pensar bem, Esaú era o filho mais velho, porque no episódio do nascimento desses irmãos gêmeos, Esaú e Jacó, nós vemos na palavra que Esaú nasce primeiro. É ou não é? Logo, ele era o mais velho. Mas ali, como eu falei quase agora, Jacózinho já estava segurando no calcanhar dele, dizendo, sou eu. E nós vamos ver essa característica desse personagem chamado Jacó. E por conta dessas atitudes dele, enganando o pai, e se você ler o trecho,
Ele foi bastante engenhoso em fazer, junto com a mãe, o que era necessário para que o pai dele, Isaac, achasse que ele era o irmão mais velho, Esaú. Se você olhar bem, você fala, meu Deus, que coisa, um filho e uma mãe mancomunados juntos para enganar o próprio pai. A palavra diz isso. O desdobramento desse episódio é que Esaú, ao saber dessa mentira, desse engodo, saber que a bênção que estava destinada para ele, por herança, por tradição, havia sido usurpada pelo seu irmão, Esaú fez o que cada um de nós às vezes querem fazer com as nossas mães, pais, maridos, esposas, filhos, pessoas no trânsito, na rua. Esaú quis matar Jacó. Alguém já quis matar alguma vez alguém? Não me digam. Inclusive o pastor, né? Já pensaram em matar alguma vez? Por quê? Convívio, relacionamento, amém? Não vou falar sobre isso. Mas a verdade é que esse Jacó, esse homem que nós encontramos no capítulo 28, num lugar à noite, ele estava fugindo do seu irmão que queria matá-lo. E cá para nós, motivo ele deu, não é? Cada um de nós, naquela situação, não agiria diferente de Esaú. Mas também nós agimos, muitas vezes, como Jacó no nosso dia a dia. Não olhem para Jacó com um olhar de reprovação ou de julgamento, porque nós somos Jacó também. Então ele precisou fugir da casa dele. Ele saiu literalmente fugido. Ele saiu, como a gente diz por aqui, às vezes hoje em dia, ele saiu voado, ele saiu com calcanhar na nuca, como diz o presbítero José. Pensa no cabra que correu. E nessa de correr, ele cansou, e em um determinado momento ele chegou naquele lugar que nós lemos no capítulo 28. A verdade, meus irmãos, é que pela primeira vez na vida desse homem, ele estava sozinho. Se você voltar um pouco na história de Esaú e Jacó, nós vamos ver que Esaú era um homem mais voltado para a caça. Era um homem ativo, era um homem que gostava de caçar. Por isso, Isaac, seu pai, gostava mais dele. E a palavra também nos diz que Jacózinho era um camarada mais que gostava de habitar nas tendas. E a mãe o amava. Pergunto para vocês, esse camarada deveria ser um pouco mimado? Sim ou não? Mamãe estava sempre do lado dele. Mamãe, tanto é que o ajudou nesse projeto de conquistar a primogenitura que era do seu irmão. Mas nesse momento que nós encontramos na história desse homem, ele está literalmente só. Não tinha mais mamãe, não tinha mais papai. Isso lembra muito a gente quando casa, né? Mamãe, papai, meu filho, você casou. Só me visita, amém? E mesmo assim avisa antes. Nesse caso, ele tinha um agravante ainda. Não tinha mais mamãe, não tinha mais papai. E um irmão, sangue do próprio sangue, gêmeo com ele, queria simplesmente matá-lo. Vamos pensando mais ou menos como estava a cabeça desse cidadão. Durante essa viagem acontecem algumas coisas, e aqui é o interessante. Nós estamos numa jornada, sim ou não? Nós estamos numa jornada. Do dia que você nasceu, meu irmão, lembra a data do seu nascimento, até o último dia que você estiver aqui na terra. Você está numa jornada. Durante essa viagem que Jacó faz, é a famosa viagem de fuga, viagem de escape, viagem literalmente de correr do adversário. Você vai encontrar em Gênesis ainda no capítulo 28, mas nos versículos 12, versículos 13, versículo 15, você vai encontrar um desdobramento disso. Ele chega no lugar, vê que o lugar era possível ele descansar ali, e ele pega o que para colocar debaixo da cabeça dele? Você já imaginou isso? Quem gosta de dormir com um travesseiro fofinho aí? Quando você dorme com um travesseiro que não é o seu, e é engraçado porque quando a gente viaja, é ou não é? Você vai com a sua mala, vai com a sua bagagem, mas você leva sempre o seu. Ele é meio que personalizado, né? Você tem o seu cheirinho, o cheiro do seu suor, o cheiro da sua baba. Ninguém baba aqui no travesseiro, né? Ele é seu, ele é muito pessoal. É quase escova de dente. É como roupa íntima. Mas olha o travesseiro que esse homem tem à disposição dele numa noite de fuga, numa noite de solidão. Uma pedra, guarde isso daí. Ele colocou uma pedra com o travesseiro. Mas a palavra vai nos dizer, no capítulo 28, versículo 12, que enquanto dormia, sonhou com uma escada que ia da terra ao céu.
E viu os anjos de Deus que subiam e desciam, trabalhando o tempo todo. O céu não para, amém, irmãos? Lembrem-se sempre disso, o céu não para, para o céu não tem dia, não tem noite, para o céu não tem madrugada, não tem feriado, o céu está sempre em atividade. Versículo 13, no topo da escada estava quem? O Senhor, que lhe disse, eu sou o Senhor, o Deus do seu avô Abraão, e o Deus do seu pai Isaque. A terra na qual você está deitado lhe pertence. Eu a darei a você e a seus descendentes. Versículo 15. Além disso, estarei com você e o protegerei onde quer que vá. Um dia trarei você de volta a esta terra. Não deixarei enquanto tiver de lhe dar tudo o que lhe prometi. Amém, irmãos? Vai visualizando esse cenário. Falei agora. Homem fugindo, homem com uma pedra debaixo da sua cabeça, como um travesseiro. E Deus olha para esse homem que tinha mentido, tinha ludibriado o irmão, tinha feito um monte de bobagem, é ou não é? E sem ele ter feito nada para Deus nem por Deus. Ele não tinha se convertido, ele não tinha realizado a obra, ele não tinha preparado um sermão, ele não tinha cantado, ele não tinha feito nada que pudesse, muitas vezes na ótica que nós temos, agradar o Deus vivo. É ou não é? Mas Deus olha para ele, sem ele ter feito nada de bom, e diz exatamente isso. Deus se apresenta para ele, do alto da escada. E ele fala para Jacó, eu sou o Senhor, e ele começa a trazer o quê, irmãos? E essa é outra palavra que eu quero que você guarde no coração. Noite escura, pedra, mas aqui vem promessa, amém? Quem tem promessas aí? Quem tem promessas aí? Meus irmãos, nós esquecemos as promessas de Deus na noite escura. Jacó, ele esqueceu que ele era neto de Abraão, filho de Isaque. Pergunto para vocês, meus irmãos, você acha que esse homem ele tinha esquecido das promessas de Deus? Para o pai e para o avô dele? Era muito comum a tradição oral, você ficava sabendo a história da tua família. Mas Deus faz questão de lembrar esse homem na noite escura e solitária. Eu sou o mesmo Deus do teu vovô, Abraão, e do teu pai, Isaque. E as promessas que eu tinha para eles, eu estou renovando sobre a sua vida. Amém, irmãos? Vai guardando isso com você, porque é maravilhoso. Este lugar, quando esse homem acorda pela manhã, o nome desse lugar era Luz. Mas quando ele acorda, ele fala, esse lugar é diferente. Por isso hoje, eu batizo esse lugar como Betel. E quando ele fala Betel, ele quer dizer o quê? O Senhor está aqui. Esta é a casa de Deus. Amém, irmãos? Eu quero que você também guarde essa palavra Betel. Betel o que é, pastor? É a casa de Deus. Betel o que é? Então é essa igreja aqui na rua Antônio de Barros, 511. Betel é a casa de Deus. Betel é o lugar onde você está só. É o lugar onde você não está no ajuntamento. É o lugar onde você está muitas vezes na dificuldade, na dor, na solidão. Aquela noite que parece infindável. Lá Deus pode transformar em Betel a casa do Senhor. Amém? Porque a casa do Senhor é onde Ele está. Ora, se o apóstolo Paulo fala que eu e você somos templos do Espírito, quem é Betel aí? Aleluia! Você é Betel também em nome de Jesus. Esse lugar acabou sendo chamado Betel, a casa de Deus, porque Deus apareceu a Jacó no momento mais improvável. Lhe reconstituiu, lhe reformulou, lhe consolidou as promessas que ele tinha deixado para o seu avô e para o seu pai. Terra que seria dado como descendência. Aqui eu acho uma coisa também maravilhosa e louca. Jacó não via aquela terra que ele estava pisando como uma terra que seria dele, amém? Ele nem imaginava isso, ele estava fugindo, ele estava, eu estou passando por aqui. Deus fala, amigo, esse lugar onde você está dormindo de forma tão desconfortável, eu vou te dar como herança, como já tinha prometido para os seus antepassados. Aleluia. Está lá em Gênesis 12, 1, 3. Jacó mentiu. Jacó fugiu. Jacó
sentiu-se cansado. Jacó dormiu, mesmo de forma não tão confortável. Jacó sonhou. É ou não é? Nós vemos isso, a palavra diz isso para nós. Além disso, Jacó recebeu promessas. Jacó foi abençoado. Amém, meus irmãos? Nessa manhã eu quero que você comece a entender isso. Jacó, no dia difícil, foi abençoado. E essa palavra é muito importante, não para o tempo que vivemos apenas, mas para todo o tempo, porque o próprio Cristo disse que nesse mundo nós teríamos aflições. Então, viver, meu irmão, minha irmã, se te falaram diferente, eu quero que você renove a sua mente nessa manhã. Viver é sofrer. É ou não é? Uau! Como assim, pastor? Mas a vida é tão boa? Claro que é. Mas o Cristo disse que nesse mundo nós teremos o quê? Vocês já pararam para pensar o que significa a palavra aflição? Estar aflito? Estar aflito, no mínimo, é estar incomodado. É ou não é? Essa aflição pode ser uma dor no corpo, uma dor em alguém que você ama muito, uma perda irreparável. Tudo que te aflige te tira da condição de conforto. Ora, Jesus disse que viver não ia ser fácil, amém? Porém, ele fala o quê? Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. No dia da aflição, e todos nós passamos e vamos continuar passando até o dia que nós estejamos com ele, olha para Cristo. Usa ele como seu referencial. Mas vamos voltar para a história. Quando você olha essa história, fala, nossa, Jacó teve promessas renovadas, que bênção, que maravilha. Tá, muito bom. Quando você lê esse trecho, você muitas vezes esquece ou passa por cima do que esse homem poderia estar sentindo, não é? Falei quase agora, ele estava sozinho. Quem já esteve sozinho aí? A solidão é boa? Não é boa. Saber que alguém quer te matar, você ficaria em paz? Saber que esse que queria te matar era um baita de um caçador. Matar para ele não era uma coisa... Ah, mas ele matava animais, então. Ele manuseava armas. Saber que muito provavelmente você não veria mais mamãe. Você não veria mais papai. Você iria se tornar literalmente um errante pela terra. Dá para imaginar como estava o coração desse homem? E nós vamos entender o que ele estava sentindo nesta noite, quando nós avançamos até o capítulo 35. Quando nós vamos no capítulo 35, nós somos informados como aquele homem, Jacó, estava se sentindo no capítulo 28, que foi a introdução da nossa reflexão dessa manhã. Décadas depois, esse mesmo homem tem novamente a presença de Deus diante dele. Gênesis 35, versículo 1, você vai encontrar isso. E esse Deus chama Jacó de volta para Betel, para ali construir um altar. E aí tem o trecho da parábola. Para o Deus que lhe apareceu quando você estava fugindo do seu irmão Esaú. Deus traz a memória de Jacó. Olha, Jacó, volta para aquele lugar. Lembra aquele lugar que você teve uma experiência louca e chocante comigo? Volta lá e ergue um altar a mim. Porque eu lembro que você estava fugindo do seu irmão nesse dia. Para isso, e aí nós vamos encontrar a postura desse homem. A palavra diz que Jacó convoca toda a sua família. E eu quero que você pense isso. Jacó já tinha passado por um monte de dificuldade, já estava num tempo de bênção, amém? Porque a gente pulou do capítulo 28 para o 35. Muita coisa aconteceu nesse tempo. Mas em Gênesis 35, versículo 2 e 3, nós vamos encontrar Jacó dizendo assim: Disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos os que estavam com ele: Livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por todo o tempo e por onde eu tenho andado. Esse versículo é só para a gente ter uma percepção de como estava o coração daquele homem em Gênesis 28, na noite da dificuldade, na noite da solidão. A noite em Betel foi dramática, meus irmãos. Quando você lê isso, talvez você não tenha essa percepção, mas eu quero te convidar hoje a ter essa ideia. Longe de casa, do pai, da mãe, Jacó sentia-se totalmente vulnerável. E nós nos sentimos assim, e nunca nos sentimos tão vulneráveis quanto nessa época, não é? Se você pensar que nós estamos no mês de junho de 2021,
e que em março de 2020, depois de passarmos por 12 dias maravilhosos, declarando que Deus não havia mudado e não mudou, depois de fevereiro, uma época que ainda é, no Brasil, época de festa, né? Nós entramos em março, como se tivéssemos entrado num túnel, tivéssemos entrado numa noite que ainda não acabou. É ou não é? Nessa noite que ainda não acabou, todos nós nos sentimos vulneráveis, sim ou não? Nós vimos, estamos vendo ainda, e tudo indica que ainda veremos, todos nós vulneráveis para o vírus que ainda está aí. Não existe atleta, novo, velho, rico, pobre, homem, mulher, jovem, servos de Deus, todos estão ou não estão suscetíveis? Não sejamos, né, inocentes com relação a isso. Mas nesta noite, pela qual nós estamos passando ainda, lembre-se de Jacó, que se sentiu vulnerável, que se sentiu muitas vezes sozinho, que perdeu o bem que para ele era mais precioso. Você, durante esse tempo, durante essa noite que ainda não acabou, você pode ter perdido muita coisa, meus irmãos. E eu sei que cada um de nós perdeu alguma coisa. Se você não perdeu nada, graças a Deus pela sua vida, mas uma coisa nós perdemos, a liberdade muitas vezes de ir e vir sem usar a máscara, não é? São coisas que ainda te limitam. Eu vejo os irmãos e não posso abraçá-los na entrada, uma marca registrada no nosso ministério, é ou não é? O abraço. Uma coisa que o brasileiro, que o latino-americano tem em tão grande conta, abraçar as pessoas. Beijinho no rosto, quem lembra? A igreja aqui era comum, você chegava e abraçava os irmãos. Nós não temos isso. Então, se você, graças a Deus, não perdeu ninguém, continuou com o teu emprego, você perdeu esse gostinho. Então, nós estamos nessa noite, não é? Nós nos sentimos vulneráveis. Nós nos sentimos totalmente à mercê de uma coisa que ainda não é conhecida na totalidade, mas eu quero dizer para você, meu irmão, e essa palavra aqui, ela veio fundo do meu coração, porque eu me sinto assim. E Deus veio falando, Josias, nessa noite, como Jacó, você tem a oportunidade de me conhecer de verdade, porque Jacó não conhecia Deus até então. Jacó era filho de crente, era filho de um casal, era filho de uma promessa, mas ele não tinha noção, porque, ora, se Deus o relembra das promessas que ele tinha, é ou não é? Ele não ainda tinha noção de tudo que Deus tinha para ele. Jacó era tão assim, que ele ficava correndo atrás da bênção. Isso é louvável, é ou não é? Mas Deus já tinha promessas que eram para ele por herança. Ele era neto de Abraão, filho de Isaac, sobre os quais Deus tinha dado uma promessa. E essa promessa que estava sobre Jacó está sobre a minha vida, sobre a sua, e o Espírito me incomodou muito nisso. Josias, você está na noite, a noite ainda não acabou, amém. Você está usando um travesseiro de pedra, está inconformado, está desconfortável a sua vida, não é como era antes, mas eu me apresento a você e digo, o céu parar de trabalhar, os meus anjos continuam subindo e descendo, amém? Eu continuo sendo Deus, a promessa que eu tenho para você que está na palavra, ela não mudou, aleluia. E é justamente na noite escura que ele se apresenta para mim e para você, amém? E ele renova as promessas nessa manhã. A noite em Betel foi dramática, isso é um fato, isso é um fato. Jacó estava passando por todas essas dificuldades, ele estava sozinho e vamos pensar, talvez, a palavra não diz isso, mas ele deve ter saído correndo, mas fez uma mochilinha básica, né? A mochilinha talvez tivesse alguma comida, tal, mas sabe o que tinha muito nessa mochila? Medos e incertezas. Nós somos atingidos muitas vezes por medos e incertezas? Sim ou não? Medo e incerteza. A primeira palavra que eu lembro que o Espírito trouxe ao coração quando nós começamos a pandemia foi a palavra que estava lá em Tiago, que falava assim, por que vocês dizem que amanhã nós vamos fazer acontecer, vamos para tal lugar, vamos comerciar? Vocês não sabem onde estarão amanhã. Lembra dessa passagem? Ela é muito esclarecedora para o tempo que vivemos. Se o Senhor quiser, nós faremos. E foi tão interessante que a gente estava em fevereiro, esse ano eu vou acontecer em março, você tinha mudado. Então aquela palavra era super pertinente para todo o tempo, mas é mais ou menos aqui também. Eu tenho medos e incertezas. Eu fico totalmente à mercê na noite escura. Eu fico à mercê quando o meu espírito está o quê? Fragilizado pelas dificuldades. Eu fico à mercê e fico com medo
quando aquilo que eu tinha como segurança, seja o trabalho, seja o meu ente querido, e aí é o ruim, porque a minha expectativa estava nas coisas erradas. Então eu tinha confiança porque eu tinha um emprego, hoje eu não tenho mais. Estou cheio de medos agora. Ou eu tenho um emprego, mas eu estou com medo daqueles de perder. Eu tenho saúde, sempre tive, mas agora estou com muito medo de ser atingido pelo vírus. Eu tenho incertezas com relação ao dia de amanhã, tanto é que comecei o ano de 2021, nós pensando, amém? Eu nem fiz planos para esse ano, porque, sei lá, meu irmão, Jacó estava assim também nessa noite. Ele era um homem muito angustiado e tentava dormir, e isso é o mais paradoxal, né? Sobre um travesseiro de pedra. É o que a gente tenta muitas vezes, né? Eu quero dormir, mas os meus problemas estão ali. Eu não consigo me libertar disso. Aquela noite foi marcada no calendário da vida de Jacó como a noite de angústia, nós lemos no capítulo 35. E com relação à angústia, medo, incerteza, nós vamos encontrar várias, mas olha, muitas passagens na palavra de Deus. Nos Salmos nós encontramos muito isso. Salmo 50, versículo 15, Salmos 86, versículo 7. Momentos em que nós nos sentimos literalmente angustiados. Nesse contexto de Gênesis 28, Jacó vivia o que nós costumamos chamar, e a própria palavra também diz, o apóstolo Paulo em Efésios, ele fala para nós nos revestirmos da armadura de Deus, amém? Para podermos resistir no dia. Pergunto para vocês, Jacó estava num dia mau? No caso aqui, uma noite má, né? Mas era um contexto de um tempo ruim na vida dele. Ele se sentia só, ele achava que estava sozinho na escuridão, mas o detalhe para mim e para você, meu irmão, ele não estava só, amém? Eu quero te convidar nessa manhã a olhar, ao invés de olhar ao seu redor, ver a vida do irmão, ver a vida do outro irmão, eu quero que você hoje olhe para o alto, amém? Porque se Jacó viu uma escada que vinha do alto para baixo, ele teve que, ou não? Ele teve que elevar os olhos para os montes, como o salmista diz, e entender de onde vinha o socorro dele. O socorro vinha do Senhor que fez os céus e a terra. Era esse mesmo Deus que se apresentava para Jacó nesta noite escura, nessa noite solitária. Aleluia. A maior noite da vida dele, a noite onde ele achava que seria o pior tempo da vida dele, Deus reverteu no começo de uma nova história. Amém, irmãos? Eu quero que você entenda também que no dia mais escuro, parece contraditório, né? Mas existem dias escuros, amém? Tem dias que você não enxerga um palmo diante do seu nariz, porque você só olha trevas ao seu redor, você perdeu, você foi envergonhado, você está sob opróbrio, você perdeu coisas que te custavam muito. Mas neste momento eu quero que você lembre, eu não estou só. O Deus que se apresentou a Jacó, o Deus que fez com que Jacó olhasse para o alto, não para o lado e nem para ele mesmo, porque outro erro que a gente tem. Nós encontramos quando o profeta Elias entra num processo de deprê, ele vai lá para a caverna e ele fala uma coisa que a gente fala às vezes. Ele pinta uma realidade que Deus falou, oh, tonto, nada a ver. Mataram todos os profetas e só eu sobrei. Deus, com todo amor, com todo o cuidado que Ele tem conosco, Ele fala, ei, para de falar isso. Eu já separei para mim 7.000 pessoas que não se curvaram a Baal. Percebe como a nossa visão fica limitada na noite escura, no dia mau? Você acha que não tem mais jeito, você acha que é só você, você acha que tudo acabou. E Deus fala, não. A noite escura é o começo de um novo dia na minha e na sua vida. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Quando ele acha que ele estava sozinho, Deus se revela a ele e o abençoa. Deus é bom demais. Se ele levasse em conta o que a gente pensa, o que a gente faz, e ali, nessa noite escura, depois de ver a presença do Senhor, ele começa uma nova jornada que dura toda a vida dele. E isso é importante a gente entender. Gênesis capítulo 35, que nós vemos agora, no versículo 3, ele coloca, ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia passado, e que tem estado comigo
por onde eu tenho andado. Amém, irmãos? Essa convicção mudou a vida de Jacó. Ele tem estado comigo por onde eu tenho andado. Ele tem estado comigo por onde eu tenho andado. Ele tem estado com você por onde você tem andado. Amém? Em nome de Jesus, pegue essa verdade para você, porque ela é bíblica, espiritual e é revelada para nós nesta manhã. Podemos aprender com Jacó que ao passarmos pela noite escura da alma, devemos nos lembrar das promessas de Deus. A noite está escura, o dia está difícil, a semana está ruim. Para de murmurar. Senhor, o que o Senhor tem para mim? De Gênesis a Apocalipse, promessas, 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 promessas. Renove a promessa de Deus na sua vida, meu irmão, minha irmã. Não deixe que a noite escura tome conta da sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Gênesis 28, 13. É muito interessante isso aqui. Quando Deus renova sobre a vida de Jacó as promessas que ele tinha para o avô e o pai, quando Deus fala que estaria com ele, e Deus assume um compromisso, eu quero, meu irmão, que você entenda isso. O homem, muitas vezes, ele fala de uma aliança, mas ele volta atrás, é ou não é? Nós falamos que vamos amar até que a morte nos separe, mas no meio do caminho alguma coisa acontece. Nós começamos num trabalho, firmamos um contrato de trabalho e depois ele é rescindido. Nós firmamos acordos e muitas vezes não cumprimos. É ou não é? Nós somos humanos e eu não estou passando pano em ninguém. Nós agimos assim ainda. A transformação que vem do Senhor nos faz mudar essa perspectiva. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa manhã. Existe um Deus que não volta atrás em nenhuma das promessas dele. Amém, irmãos? Deus não volta atrás. O que ele te prometeu, ele vai cumprir no tempo dele. Nós que somos cristãos, eu e você, passamos por noites escuras, mas nós precisamos entender uma coisa: eu não vou temer o dia mau. Amém? O salmista fala isso. O homem que está firmado em Deus, ele não teme o dia mau. Ora, se ele fala do dia mau, e o apóstolo Paulo fala em Efésios 6 do dia mau, é porque o dia mau vem, amém? Para justos e injustos, para quem serve e para quem não serve. A diferença de quem serve, a diferença de quem crê, é que o dia mau não vai te derrubar em nome de Jesus. Não porque você é forte, mas porque você está firmado na rocha que é Jesus Cristo. Jesus, o bom pastor, da cruz do Calvário, enfrentou a mais tenebrosa de todas as noites. Toda vez que nós falamos da palavra de Deus, não tem como nós não olharmos para Jesus, porque a Bíblia é cristocêntrica, amém? Ela sempre vai nos apontar para o Messias, Jesus. Ele passou por uma noite tenebrosa, mas ele não temia, mas ele não voltou atrás. Ele enfrentou esta noite por mim e por você. No Getsemane, ele suou gotas de sangue. A oração que ele faz ao Pai é: se for possível, passa de mim esse cálice. Só que ele entendeu uma coisa: porém, não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade na minha vida. E essa é a oração. Nós começamos agora com o Pai Nosso, amém? Nessa oração do Pai Nosso, nós também dizemos isso: a sua vontade seja cumprida. E ela é cumprida nas nossas vidas. O salmista fala com relação à noite escura também. Salmos 23, versículo 4, a gente conhece tanto esse salmo, né? O Salmo do Bom Pastor. Pois bem, no versículo 4 o salmista fala isso: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte. O que o salmista que tem o sumo pastor entendeu? Não temeria mal algum. Mas por quê? Porque tu estás comigo. Aleluia! A promessa de Deus: estou contigo sempre. Vale da sombra da morte. Quer que eu te diga uma coisa? De março do ano passado a hoje, não sei nem que dia que é hoje, tal dia de junho de 2021, 6 de junho? Já? Eita Jesus! Nós estamos passando pelo vale da sombra da morte, amém? Aí fora tem morte. Mas o sumo pastor continua cuidando de nós, como ele cuidou de Jacó. Salmos 91, um salmo também que a gente usa tanto. Ele tem alguns versículos que são a chave para essa mensagem dessa manhã, quando nós falamos de noite escura na vida de cada um de nós. Salmo 91, versículo 5 fala: não temerás o terror da noite,
nem a seta que voa de dia. Versículo 6, nem da peste que anda na escuridão. Olha a noite mais uma vez, escuridão. Versículo 10, nenhum mal te... Aí promessa de Deus para mim e para você. Eu quero que você tome posse dessa promessa hoje. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos, lembra de Jacó e os anjos subindo e descendo? Aleluia, dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces o seu pé em pedra. Aleluia! Meu irmão, minha irmã, a noite escura não vai te derrubar, porque Deus continua fiel à palavra dele, e a palavra dele diz que ele está comigo e com você até o final, amém? Salmos 91:16, fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei. E aqui é a coisa mais importante do caminhar com Deus. Sem isso, nada do que foi dito teria propósito. E te mostrarei a minha salvação. Amém? O propósito da minha vida e na sua, na noite escura, é mostrar para mim e para você a salvação que vem do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. E essa salvação, ela se concretiza na minha e na sua vida através de Jesus Cristo. Aquele que enfrentou a noite escura. Para que eu e você, quando tivermos um dia mau e na noite escura, não nos sintamos só. Porque Ele está conosco. Se a noite escura da alma aparecer no seu calendário, talvez ela não tenha vindo ainda, mas ela virá. Você deve o quê, pastor? Confiar nele e nas promessas que Ele tem para a sua vida, amém? Quem crê nas promessas de Deus? Eu creio muito, e é somente nele que eu posso me fiar. Porque Ele, Jesus, sabe muito bem o que é passar pela noite escura. Ele foi moído, ele apanhou, ele foi judiado, ele foi maltratado, ele foi literalmente moído. E Deus achou por bem moê-lo, por mim e por você. Então Ele sabe o que é sofrer. Homem de dores. É na noite escura, meu irmão, que o seu caráter é transformado, amém? Eu não sei vocês, mas é no dia difícil que a gente fica mais suscetível à presença de Deus. Só que tem um detalhe, a sua caminhada não pode ser de tempo difícil em tempo difícil. Tempo difícil, me aproximo de Deus. Tempo de fartura, não preciso mais de Deus. Tempo difícil, me aproximo de Deus. Amém? Deus não nos convida a sermos filhos de ioiô, crentes de ioiô, crentes montanha-russa. Porque Jacó teve um encontro com Deus e nunca mais se apartou desse caminho, amém? Aleluia! A noite escura forja o meu e o seu caráter. A noite escura traz promessas de Deus, ou traz a lembrança, promessas que Deus tem sobre as nossas vidas. É na noite escura, meus irmãos e minhas irmãs, e para finalizar aqui, que Deus muda o seu nome. Amém? Esse mesmo Jacózinho aqui que a gente começou falando, homem difícil, homem que tinha como tradução do próprio nome, usurpador, né? Enganador, etc. Ele depois tem um outro encontro. E isso é uma história para um outro tempo. Mas nesse outro encontro, também numa noite, ele tem o nome dele mudado, amém? De Jacó para Israel, pai de nações. Um homem improvável. Um homem que corria atrás da bênção, mas que esquecia que as promessas estavam todas à disposição dele. Amém? E quando ele entendeu, ele viveu uma outra vida. E a partir dele, as promessas foram se concretizando. Porque a promessa que Deus tinha feito para Abraão e para Isaac, ela se concretiza na vida de Jacó. Olha que privilégio esse homem teve. Abraão e Isaac não chegaram a ver a concretização, mas Jacó é aquele que é o pai das tribos, das 12 tribos. E a partir daí vem todo um desdobrar da história do povo de Deus, que resulta hoje, 6 de junho, na minha vida e na sua. Então eu quero te convidar a ficar em pé. E nesta manhã, eu quero te convidar se você é que como eu também, passa por uma noite como essa de Jacó. Aquela noite em que você tem colhido frutos, muitas vezes, de coisas erradas que você fez.
Eu te convido a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. Eu quero que você pense, poxa, tenho vivido dias difíceis, mas porque eu tenho feito errado. Eu estou colhendo frutos de coisas ruins que eu fiz. Eu enganei, eu roubei, eu pequei, eu não fui fiel nas minhas alianças, eu não cumpri aquilo que eu tinha prometido, eu errei. E por isso eu tenho passado uma noite tão tenebrosa, com tanta dor, com tanta solidão. Eu tenho me sentido só. Eu tenho me sentido o último homem ou a última mulher da terra. Ninguém quer olhar para mim. Minha família virou as costas para mim. As pessoas olham para mim como se eu fosse um leproso, aquele que ninguém quer se aproximar. Eu tenho sentença de morte sobre a minha vida. Eu tenho palavras pesadas, maldições sobre a minha vida, lançadas por pessoas que eu amo, que eu amava, que me amavam. E eu estou sentindo hoje, nesta manhã, sozinho. Eu cheguei aqui na casa do Pai, nesse lugar que é o Betel de Deus, mas eu estou me sentindo como um Jacó só. Eu quero, nesta manhã, em nome de Jesus, Senhor, trazer a Tua palavra para as nossas vidas, Pai. Que nós, a partir de hoje, possamos ver ao Senhor. Possamos entender, Pai, que mesmo às vezes, quando parece que o céu ficou travado, fechado, como o período onde não houve profecia entre a antiga e a nova aliança, onde parecia que Deus não estava mais agindo, porque não foram levantados profetas, Pai. Oh, Senhor, nós entendemos na história que Deus não parou de trabalhar, que Deus não parou de mover, porque o céu nunca parou, porque o próprio Cristo disse que meu Pai trabalha até hoje, e eu também. Eu quero que, em nome de Jesus, nós possamos olhar para aquele que está no topo, o Senhor, que nós paremos de olhar ao nosso redor e dentro de nós mesmos, e possamos olhar para o autor e consumador da nossa fé, Pai, e possamos ver, aleluia, que o Senhor não perdeu o controle de nada, Pai, que os céus não pararam de trabalhar, que a promessa que o Senhor tinha feito para os patriarcas da fé, ela continua viva nesta manhã, deste dia 6 de junho, neste lugar, que também é Betel do Senhor, a casa onde o Senhor se manifesta, mas que além deste lugar físico, nós continuamos sendo, Pai, a Betel do Senhor, meu Deus. Por isso, nesta manhã, Senhor, eu, meus irmãos, eu e tua igreja, queremos dizer, vem, Pai, nós queremos a tua presença nas nossas vidas, nós não queremos mais passar essa noite sozinhos, nós não queremos passar essa noite murmurando e achando que o Senhor se esqueceu de nós, porque o Senhor mesmo diz na tua palavra que se até mesmo a mãe se esquecer do seu filho, aquele a quem deu a luz, eu, porém, não me esquecerei de vós. Aleluia. Oh, meu Deus, a tua palavra é fiel, a tua palavra é verdadeira, meu Pai. E é sobre ela que nós depositamos a nossa confiança nesta manhã, Pai. Que nós possamos, Pai, passar o dia mal, romper a noite escura, romper a noite sabendo que não estamos sós, mas que a tua presença é suficiente, Pai, para sermos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós te agradecemos nesta manhã, Pai, te louvamos pela tua palavra, que nos exorta, que nos encoraja, que nos disciplina, que nos realinha à tua vontade, porque ela é justa, perfeita e agradável, e é diante dela que nós nos colocamos, no nome de Jesus. Amém e amém. Aplaudam o Senhor nesta manhã, em nome de Jesus.